capítulo 10 do Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, versículo 32, a partir dele. Eles estavam subindo para Jerusalém e Jesus ia à frente. Os discípulos estavam admirados, enquanto os que o seguiam estavam com medo. Novamente ele chamou à parte os 12 e lhes disse o que haveria de acontecer. Estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, que zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. 3 dias depois ele ressuscitará. Nisso, Tiago e João, filho de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos faça o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu lhe faça? Perguntou ele. Eles responderam: permite que na tua glória nós nos assentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus: vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo, ou ser batizado com o batismo com que estou sendo batizado? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse: vocês beberão o cálice que estou bebendo e serão batizados com o batismo com que estou sendo batizado. Mas assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles que foram preparados, para quem foram preparados. Quando os outros 10 ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e a quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Pai querido, em nome de Jesus, aí está, Senhor, a tua palavra. Ó Deus, te pedimos que o Senhor nos conceda graça. Ó Deus, unção, direção, Senhor, sabedoria. Ó Pai, principalmente dependência do Teu Espírito, Pai. Ó Deus, para expor, ó Deus, e trazer à Tua igreja aquilo que cremos que o Senhor deseja falar conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Se eu fosse dar um título a essa ministração, eu colocaria o que Jesus disse aqui: não será assim entre vós. Amados, nós vivemos numa sociedade competitiva. Há uma busca das pessoas, uma busca até desenfreada por posições, por melhores posições, por alcançar as coisas, por conquistarem. As pessoas buscam os melhores lugares, as pessoas buscam os melhores salários. Infelizmente, isso às vezes acontece também no nosso meio. Hoje nós vemos igrejas, ministérios que disputam a membresia. As pessoas se vangloriam pelo número de membros que tem, pelo tamanho do templo que possuem. Então há uma busca desmedida de privilégios, pessoas buscando serem privilegiadas. Enfim, não há nada errado em querer crescer, em querer progredir, em querer conquistar, em querer alcançar algumas coisas. Entretanto, quando isso se torna um fim em si mesmo, se torna um problema, se torna uma dificuldade, sobretudo quando tratamos de reino. Quando essas coisas são colocadas como
uma atividade, um fim principal na nossa vida, a primeira coisa que é sacrificada nisso, ou a principal coisa que é sacrificada, são os relacionamentos. Porque as pessoas que saem em busca nessa competição desenfreada, acaba atropelando o outro, acaba prejudicando o outro, acaba as pessoas se tornando cegas em relação a quem está ao seu lado, à direita, à esquerda, porque ele tem o objetivo de conquista, o objetivo de ser competitivo. Hoje muito se fala nisso, em ser competitivo. E esse problema muitas vezes afeta a nós. Os nossos relacionamentos comprometidos, os nossos relacionamentos distorcidos, porque nós estamos envolvidos em nós mesmos, nas nossas buscas, nossos anseios e nas nossas dificuldades, nas nossas necessidades. E é isso que eu queria compartilhar com os irmãos nessa manhã. Na verdade é isso, eu queria tratar com os irmãos sobre relacionamentos. Não dá para nós vivermos sem não nos relacionarmos. Nós estamos nos relacionando em todo o tempo. Nos relacionamos no mundo em que vivemos. Nós temos nossos relacionamentos familiares. Nós nos relacionamos na igreja. A igreja é um grande local de relacionamento. Mas a ideia, o nosso desafio é que, sobretudo na igreja, também na nossa família, enfim, na área onde nós convivemos, que nós tenhamos relacionamentos sadios, relacionamentos curados. E o que acontece é que muitas vezes não é assim. Às vezes nós vemos nas famílias pessoas que se amam, pessoas que até gostam de estarem juntos, têm dificuldade de viverem só, mas se arranham, há conflitos, há verdadeiras guerras, às vezes no ambiente familiar. Infelizmente, amados, nós precisamos dizer que acontece isso também em nosso meio, que somos uma igreja comprada pelo sangue precioso de Jesus, que nós nos amamos, amém? Mas às vezes observamos que nós temos dificuldade de nos relacionarmos. Às vezes nós observamos que existe conflito entre nós. E que o Senhor nos ajude aqui na sua palavra a ministrar alguma coisa nesse sentido. Antes disso, eu queria fazer um comentário nesse episódio aqui, narrado aqui no Evangelho. Alguns pontos eu marquei aqui na atitude aqui de Tiago e João. A primeira coisa que eu queria compartilhar com os irmãos aqui, que a atitude de Tiago e João foi uma atitude de absoluto egoísmos, porque existia ali, além das pessoas que seguiam Jesus, existia muito próximo aqueles que andavam com Jesus, eram 12 discípulos. E Tiago e João chegam a Jesus e reivindicam para eles mesmos primazia, lugar de destaque, privilégios, e esquece dos demais, esquece dos 10. A unidade acabou, a comunhão acabou, agora é cada um para si. Aqui agora é cada um para nós dois, agora aqui os 10 que se virem. Os dois chamam Jesus e reivindicam de Jesus, cobram de Jesus. Ó o que eles dizem: mestre, queremos que nos faça. E é assim, amado, quando nós estamos tomados de atitude egoísta, nós até impomos. Eles chegam para Jesus e falam: mestre, nós queremos que nos faça. Queremos que nos faça o que vamos te pedir. Quase dando uma ordem aqui para Jesus. E Jesus, com toda a sua calma,
né? Jesus, com toda a sua sabedoria, ainda diz para ele: o que vocês querem que eu lhe faça? Então o primeiro ponto aqui, no versículo 35, nessa busca desenfreada, na busca de privilégio, o trazer a brasa para nossa sardinha, nós nos tornamos egoístas. O egoísmo é exatamente isso, é quando nós pensamos em nós mesmos, só em nós, e não nos preocupamos com as necessidades do outro. A prioridade sou eu, a prioridade é minha, as coisas são para mim, tudo para mim primeiro, depois eu penso no outro. E é assim que Tiago e João chegam para Jesus. Então o primeiro ponto aqui, atitude egoísta. Segundo ponto, quando nós partimos para essa estrada do egoísmo, a outra coisa que nos acontece, a insensibilidade. Nós nos tornamos insensíveis, porque vejam, Jesus vem conversando com esses discípulos, falando para eles o que ia acontecer com Jesus. Ele está dizendo: eu vou ser preso, eu vou sofrer açoites, vão cuspir em mim, eu serei morto. Então Jesus está pintando um quadro de dor, um quadro de uma situação terrível pela qual ele ia passar. E esses dois não se comovem. E esses dois não se preocupam, não ficam comovidos com a narração de Jesus. Ao invés de se comoverem, eles aproveitam ali a oportunidade. Bom, é semelhante, sabe, as pessoas... Diz que, eu não sei, eu não presenciei isso, mas diz que acontece. Que lá, às vezes, em algum velório, já tem gente disputando lá o terreno, o carro com quem fica, aquele relógio com quem que vai ficar, já tá sendo feita uma divisão, muitas vezes em ambiente assim. É muito semelhante isso. Bom, Senhor, não está escrito isso, hein? Eu estou aqui, vai passar, a nossa preocupação, vai morrer, vai acontecer tudo. A nossa preocupação é aonde nós vamos sentar. E antes que esses 10 se antecipem aqui, antes que esses 10 cheguem na nossa frente, eu já vou resolver a nossa coisa aqui, eu e meu irmão aqui. Um à direita e um à esquerda. Pronto, fechou. Fechou o negócio aqui, a direita e a esquerda está ocupado aqui, põe uma plaquinha lá, ocupado. E não havia nenhuma sensibilidade em sentir, em perceber o momento que estava sendo exposto ali por Jesus. O egoísmo provoca em nós a insensibilidade. A insensibilidade nos torna incapaz de observar, de se compadecer com a miséria alheia. Falta misericórdia numa pessoa insensível. Terceiro ponto aqui, a desorientação. Porque Jesus diz para eles assim: vocês não sabem o que estão pedindo. E a palavra de Deus diz que os nossos pedidos devem ser feitos sempre mediante a vontade de Deus, e assim Ele atende. Tiago fala que nós pedimos e não recebemos porque nós pedimos mal. A motivação da nossa oração, muitas vezes, a motivação dos nossos pedidos, a palavra de Deus diz isso, que é para ser gasto nos nossos próprios prazeres. Nós somos o centro. A preocupação sou eu. E por isso muitas vezes nós não recebemos. Muitas vezes nós não recebemos por isso. Porque as nossas orações, elas são totalmente desorientadas. Porque nós pedimos mediante a necessidade nossa momentânea no momento, sem observar se aquilo que estamos pedindo é realmente a vontade de Deus. Se é isso que realmente o Senhor deseja. Então, o primeiro é isso, uma atitude de egoísmo. O segundo, uma atitude de insensibilidade desses dois.
E terceiro, uma desorientação, pedidos em desacordo com aquilo que é a vontade do Pai. Quarto, a presunção, porque o egoísmo nos torna insensíveis, nos torna desorientados e nos torna também presunçosos, vaidosos, orgulhosos, altivos. Porque Jesus pergunta para eles, disse-lhe Jesus: vocês sabem o que estão pedindo? Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo, ou ser batizado com o batismo com que eu estou sendo batizado? E eles respondem aqui com uma empáfia. No contexto aqui, a gente entende isso, que há uma vaidade, uma presunção. Eles prontamente: podemos. Deixa comigo. Deixa comigo. Coloca nas minhas mãos. Eu posso tudo. Podemos. Então, o egoísmo leva à insensibilidade, faz com que sejamos desorientados e nos torna presunçosos. Autoestima exacerbada, superego. E é assim, amados. Às vezes é muito fácil estar aqui ministrando e dizendo coisas assim, mas muitas vezes essas situações estão em nós. É que é muito fácil a gente identificar nos outros, mas nós precisamos identificar esse tipo de atitude, esse tipo de comportamento em nós mesmos. E às vezes é preciso que alguém aponte para nós: baixa, Mário, menos, né? Baixa a bola, porque você não é tudo. E na verdade é assim, amado. Nós não somos essa beleza toda que nós achamos que somos. Tudo que somos, tudo que temos é fruto da graça, da misericórdia, do amor de Jesus sobre nossas vidas. Amém? Nós e nós mesmos, amado, nós não temos nada. Nós e nós mesmos, nós não somos nada. Nós somos dependentes inteiramente, totalmente de Jesus. Mas às vezes nós achamos sim, que nós somos a última bolacha do pacote. Nós achamos que nós somos a última revelação. Às vezes é esse o comportamento que nós temos. E muitas vezes precisa alguém chegar para nós e brecar. Calma. Deus envia o profeta Natan a Davi, e ele chega para Davi e fala: tinha um certo homem rico, tinha muitas ovelhas, tinha bois, enfim, próspero, e tinha um outro pobre que tinha uma ovelhinha. Tinha uma ovelhinha, cuidava dela, pegava no colo, era o sustento da sua família. Aí o rico recebe uma visita em casa, e ao invés de matar uma das suas ovelhas para fazer um jantar para esse visitante, matou a ovelha daquele que não tinha nada, que só tinha uma. E Davi se ira. Quem é esse homem? Ele tem que ser punido. Ele tem que ser responsabilizado por isso. Ele ficou irado com a situação. E Natan chega para Davi: Davi, é você. É você esse homem. Então muitas vezes nós estamos assim, amado. Nós somos rápidos em apontar a dificuldade do outro, e não enxergamos e não vemos a dificuldade em nós mesmos. E quinto, primeiro, o egoísmo. Segundo, a insensibilidade. Terceiro, desorientação. Quarto, a presunção. E quinto, a contaminação. Atitudes egoístas, ela vai contaminando. Hoje se apregoa isso. Hoje ser egoísta é virtude. Hoje você conquistar as coisas, ter as coisas a todo custo é virtude. Pensar no outro, agir com altruísmo, agir com empatia é sinal de fraqueza. E as pessoas vão sendo contaminadas, atropelando todo mundo, e um atropela um atropela o outro atropela o outro, e nós ficamos nessa competição desenfreada.
Porque aqui nós estamos falando de Tiago e João. Mas os outros 10 também não eram bonitinhos assim também não. Também não eram flor que se cheire também. Porque os 10 aqui no versículo 41, diz assim: quando os outros 10 ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Chegamos atrasados. Houve uma indignação. E veja que Jesus já estava tratando a situação. Jesus já estava resolvendo a questão com Tiago e João. E os 10 aqui ficam indignados com a atitude, porque na verdade eles já estavam de olho também nessa cadeirinha da esquerda e na cadeira da direita lá. Talvez esses 10 já tivessem já no par ou ímpar lá, para ver no cara e coroa quem é que ia chegar lá em Jesus lá e ia perguntar. Só que Tiago e João se antecipou. E eles viram frustrados. Mas a palavra não disso não, viu? Isso aqui é o Evangelho segundo Mário, viu? Talvez eles estivessem disputando lá no cara ou coroa, lá quem é que ia tomar coragem e chegar lá em Jesus. E Tiago e João já tinham se antecipado e eles ficam indignados com isso. Eles ficam já aborrecidos com isso. Então o egoísmo, mano, ele contamina. E é assim, essa contaminação paralisa muitas coisas. Uma família onde impera esse tipo de comportamento egoísta, essa família não prospera. Essa família não ama. Não vive plenamente o amor em família como deveria acontecer. Porque é cada um para si. Insensibilidade 0. Presunção 10. Insensibilidade 10. Altruísmo nada. Egoísmo lá em cima. Não tem como uma família dessa viver e dizer que é feliz. A família fica paralisada nos seus propósitos. Na igreja também é assim. Quando o egoísmo, quando nós somos contaminados por esse egoísmo, pela insensibilidade, pela presunção, a obra de Deus fica paralisada. As coisas não andam, as coisas não acontecem, porque muitas vezes nós ficamos gastando o nosso tempo resolvendo conflitos, resolvendo uma coisinha daqui, resolvendo outra coisinha dali. Coisas que não deveriam existir no meio das famílias, no meio da igreja. Egoísmo, insensibilidade, desorientação, presunção e contaminação. Acho que daria para estender essa lista aqui, né? Mas vamos parar aqui nesses 5, que aqui já está inserido muitas coisas aqui. E agora, amados, eu queria dizer o que Jesus ensina em relação a isso, e é muito simples, forte e simples. Muito objetivo, Jesus. No versículo 42 ele diz assim, ó: Jesus o chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre eles. Está no 42. E no 43 ele fala assim, ele inicia o versículo 43 dizendo assim: não será assim entre vocês. Jesus está dizendo o seguinte, amado: esse comportamento egoísta, comportamento insensível, atitudes desorientadas, comportamento presunçosos, atitudes negativas que contaminam o outro, é próprio daqueles que não conhecem a Jesus ainda. Essas práticas são práticas próprias de quem nunca conheceu a Jesus.
É o que Jesus está falando aqui. Essas atitude, Tiago e João, que você está tomando, atitude, vocês 10, aí outros 10, que também agora estão indignados, isso quem faz é lá fora. É os governantes desse mundo. É lá fora que tomam, que tem esse comportamento, que tem essa atitude. E aí ele fala, não será assim entre vós. Igreja do Senhor, essas atitudes não é para nós. Esses comportamentos não fazem parte da nossa vida como igreja do Senhor. Esses são comportamentos próprios, inerentes de um povo ímpio, que não servem a Deus, que praticam, que vivem, que andam por essas coisas. Não é para nós. O que Jesus espera que nós entendamos que nós fomos chamados para viver de forma diferente. Você entende isso, igreja? Se você compreender que nós fomos chamados para um propósito de viver diferente de tudo isso que está aí fora. O pastor ministrou esses dias aqui sobre Eclésia, não sei se no domingo ou na quarta, foi na quarta, né? Eclésia, tirados para fora. Nós fomos tirados desse mundo, portanto, amado, nós não podemos manter as mesmas atitudes e os mesmos comportamentos. Porque há um pressuposto que o Senhor Jesus transformou as nossas vidas. Amém? Você foi transformado, amado, curado, lavado e remido no sangue de Jesus. Portanto, essas práticas não pertencem mais a nós. Mas o fato é que às vezes nós nos vemos assim. O fato é que às vezes nós nos encontramos assim. O versículo 43, 44, Jesus fala: não será assim entre vocês. Ao contrário, ao invés de ser assim, ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. Você quer ser importante no reino de Deus? Amém. Seja servo. Sirva. Ser escravo do seu irmão. Sirva a ele. Você está disposto a isso? A ser um servo? A ser um escravo do seu irmão? Sem escolher? Quer ver? Nós queremos ser servo, né? Mas nós ficamos escolhendo a quem nós vamos servir. O mais cheirosinho, o mais bonitinho, o mais engraçadinho, aquele que pode me restituir depois, me dar em troca aquilo que eu vou dar. Não é assim? Ô, irmão, vamos ser sinceros, amados. Vamos ser honestos. Acontece isso. Mas Jesus diz assim que não será. Jesus não está dando aqui uma opção entre outras, não. Ele está dizendo, não será. Isso é imperativo. Não será dessa forma entre vós. Não será assim na igreja. Amém? E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. E aí ele apresenta a ele mesmo como modelo. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Você pode dar uma glória a Deus? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, esses discípulos estavam com Jesus, amado, diariamente, aprendendo dele diariamente, quase que 24 horas por dia. Esses discípulos, eles não tinham falta de nada. A plenitude da divindade, o próprio Deus em Jesus, junto com eles, ensinando
E com toda essa carga, né, de ensino, eles têm uma atitude como essa. Esses discípulos precisavam de cura, amados. Esses discípulos precisavam de ser restaurados nos relacionamentos, na maneira de se relacionar, na maneira de conviver com o irmão, de conviver com os outros. E é assim, amados, nós estamos precisando de cura também. Os nossos relacionamentos, amados, em vários aspectos, eles precisam ser restaurados também. E eu queria compartilhar com os irmãos algumas coisas, algumas aplicações nesse sentido para nossas vidas. Primeiro, amado, nós falamos primeiramente sobre egoísmo. O contrário de egoísmo é altruísmo. Então é momento, amado, nós buscar no Senhor um comportamento, uma atitude, um coração altruísta. Um coração altruísta, ele pensa primeiramente no outro e depois ele pensa nele. E não precisa expor muita coisa aqui não. A palavra de Deus fala por si só. Olha o que diz em Filipenses 2, 3, 5. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses do outro. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Amém? Segundo, haja com empatia, vencendo aqui a insensibilidade. Participar do outro, se compadecer com o outro, participar da causa do outro, vencer a insensibilidade, porque é assim, amado, nós somos insensíveis, nós machucamos, nós ferimos, com palavras, com ações, com atitudes, e pior, nós ferimos e não nos preocupamos com a dor que o ferido sentiu, e às vezes nos vangloriamos em ter feito isso. Você já ouviu aquele um que fala assim: eu não tenho papa na língua? E vai falando, e vai falando, e vai machucando, e vai ferindo. E eu não tenho papa na língua, eu não tenho papa na língua, eu falo mesmo, eu sou espontâneo, eu sou transparente. E vai usando um monte de adjetivos para o falatório dele. Sabe de onde vem a origem desse papa na língua? Vem da galinha. Diz que a galinha, algumas galinhas às vezes são acometidas de uma enfermidade, uma espécie de tumor na língua, e ela não consegue cacarejar. E daí criaram essa frase aí: não tenho papa na língua, não tenho tumor. Esse papa aí é uma enfermidade na galinha. A galinha, ela tem que cacarejar, porque ela não pode cantar igual o galo, então ela cacareja. E eu não posso orar para Deus colocar papa na nossa língua. Eu não posso orar. Sabe por quê? Porque o que Jesus espera de nós é que nós sejamos maduros. Falar quando deve, calar quando for preciso, e quando falar com sabedoria, e quando falar com amor, e quando falar com equilíbrio. O Espírito Santo habita em nós, ou não? Amém? Então, amado, o servo de Deus, o filho de Deus, ele não pode sair para aí em nome de um sem papa na língua e sair ferindo todo mundo.
Não pode, amados. Nós precisamos ser equilibrados em tudo. E principalmente, altruísta, empatia. O que eu vou falar, convém falar. O pastor Osni aqui, aprendi muito com ele. Várias vezes eu ouvi isso dele. Ele ministrou várias vezes. Não, aqui, ali. Mas ecoa aqui. Se você não tem nada para falar de alguém, se não tem nada de bom para falar de alguém, então se cale. Não é isso, pastor? Se você olhar na pessoa, você não tem nada para falar de bem dele, então papa na língua. Não, papa é tumor. Põe uma tranca, usa o salmo lá, põe um ferrolho. Põe um ferrolho na boca. Amém? Então, haja com empatia. Pense antes de falar. E aí a palavra de Deus também é tremenda, né? Portanto, olha que maravilhoso isso. Ó, igreja. Portanto, como povo escolhido de Deus. Você é escolhido de Deus? Amém. Como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, aleluia, bondade, humildade, mansidão e paciência. Amém. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas uns dos outros. Tem duas folhas ainda, que legal. Glória a Deus, hein? Como é que está lá? Suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhe perdoou. E aqui eu coloquei aqui um parênteses aqui, ó, mano. Perdoem como o Senhor lhes perdoou, inclusive o ofendido. Porque é assim, mas nós estamos cheios de pessoas, né? Não me toque, né? Sabe, você já viu aquele pessoal que vai na praia e fica lá uma semana e volta todo queimado, você não pode encostar nele? E às vezes foi ofendido mesmo. Mas meu irmão, perdoe. Tem gente paralisada porque foi ofendido em 1993. E nós estamos em 2019. Mas, sabe, naquele ano, no acampamento, lá no Semucano, hipoteticamente aqui, para representar a distância aí, sabe? Sabe, a maionese era a última que tinha lá. E a irmã atravessou a minha frente, pegou a maionese e está paralisada até hoje. Oh, amados, somos irmãos, queridos. Não há como fugir, nós vamos acabar se arranhando nessa caminhada até chegar no céu. Lá acaba as unhas. Mas até chegar lá nós vamos se arranhar, amados. Mas nós temos na nossa mão algo que o Senhor nos deu, chamado perdão. Amém? E eu vou dizer uma coisa, amados. Muitas vezes nós queremos receber perdão. E eu acho que é mais importante perdoar, amado. Tudo muda. Tudo começa a caminhar, começa a produzir. Terceiro, viva para glorificar a Deus, amado. Você vai falar, glorifica a Deus. Você vai fazer, glorifica a Deus. Você vai, o que for fazer, viva para glorificar a Deus. Antes de tomar qualquer atitude, amado. Antes de ficar de qualquer jeito, examine se aquilo que está sendo feito, o Senhor está sendo glorificado. Também a palavra fala sobre isso. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Amém? Quarto, viva de forma humilde. Vamos deixar de ser presunçosos. Só um texto, amado. Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém
tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas, pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida de fé que Deus lhe concedeu. Amém? Romanos 12:3. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Também Romanos 12, versículo 16. E quinto aqui, aprenda. Precisamos aprender a resolver conflitos. Sabe qual é o sonho de consumo do pastor? Não é uma igreja grande, não é um templo suntuoso, não é números, não. É que as ovelhas que está debaixo do seu pastoreio aprendam a resolver os seus conflitos. Aprendam a resolver as suas questões, porque essas questões irão acontecer. Porque senão, amados, nós vamos ter que fazer uma salinha aqui e vai ficar que nem o poupa-tempo. É isso, pastor. Nós vamos ter que pôr uma maquininha de senha ali, ó. Senha para resolver conflitos. E às vezes coisinhas desse tamanho assim, ó. Que envergonha. Que envergonha. Olha o que a palavra de Deus diz. Eu não ia ler, mas vou ler. 1 Coríntios. Eu venho quase todo dia com o Marcelo, pastor Marcelo Estevão, no carro, e ele se tornou meu discipulador. Eu venho sendo discipulado lá do metrô Butantã até aqui em casa. E esses dias ele conversava comigo sobre... Eu não quero me estender muito, porque eu acho que Deus estava preparando alguma coisa nesse sentido para ele lá, então não vou me alongar muito não. Ele só falou do exemplo lá da igreja, lá em Atos, que surgiu um problema lá. Os gregos estavam preocupados porque as viúvas deles estavam sendo discriminadas pelos judeus. E Pedro chega lá e fala que, olha, está um problema aí, resolva vocês aí, ó. Nós temos a palavra, nós temos oração, nós vamos nos dedicar a isso, esse problema aí, resolva vocês aí, ó. Elege alguém aí. Elege aí e resolva esse conflito. Se a pessoa começar a fazer isso aqui, viu, pastor Marcelo? Viu, pastor Marcelo? Ao invés da maquininha de senha, resolve o teu conflito. Resolve o teu problema aí. Um dia a Sandra chegou para mim, fulano lá em casa, tá lá de casa lá, sabe? Tá bicudo, esquece, Sandra, deixa, já se cura, já se traz, já resolve. Resolveu. Porque se vai você se meter, vai eu me meter também, daqui a pouco tá um salseiro todo feito. Deixa que vai se resolver. Se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgada pelos ímpios? E às vezes acontece isso, viu, amados? Oi? 6, perdão, não falei, né? Capítulo 6. Se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgada pelos ímpios? É levar coisas daqui lá para fora. Não necessariamente tribunal. Você não sabe que os santos hão de julgar o mundo? Você sabia disso, se vai julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menos importância? Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas dessa vida.
Portanto, se vocês têm questões relativas às coisas dessa vida, designem para juízes os que são da igreja, mesmo que sejam os menos importantes. Digo isso para envergonhá-los. Olha o que Paulo fala aqui no 5. Acaso não há entre vocês alguém suficiente sábio para julgar uma causa entre irmãos? Mas ao invés disso, o irmão vai ao tribunal contra outro irmão, e isso diante do descrente. E o 7 é tremendo, amado. O fato de haver litígio entre vocês já significa uma completa derrota. Haver conflito entre irmãos. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? Em vez disso, vocês mesmos causam injustiças e prejuízo a isso contra irmãos até aí. Em Gálatas 6, também versículo 1 diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Encaminhe com mansidão. Amém? Não é com 3 pedras. Não é com língua sem papa. É com mansidão. Encaminhe o tal com mansidão. Amados, é tempo de cura, amado. Captou? Esses dias eu estava conversando com a Sandra, essa semana, de que quando nós chegamos nessa igreja, eu ouvi muitas vezes. Vou te alugar aqui, pastorzinho. Eu ouvi muitas vezes nesse microfone que a igreja, a comunidade da família seria conhecida aqui em Taboão da Serra como a igreja que ama, ou a igreja do amor. E ela é isso, amado. Isso foi profético. Há um legado nas nossas vidas, um legado de comunhão, um legado de unidade. Queridos, o Senhor nos plantou numa igreja que, primeiramente, essa igreja tem o Espírito Santo. Você crê nisso? Ela é dirigida pelo Espírito Santo. Essa igreja que Deus nos colocou tem palavra. Ou não? Se não tiver, vamos nos dedicar mais aí, né? Essa igreja tem palavra, amados. A palavra não tem faltado nessa igreja desde a sua fundação. E tem sido esse o legado. Nós somos uma igreja, amado, que nós nos amamos. Não é verdade isso? Nós somos uma comunidade da família, amados. Ou seja, amados, nós temos tudo. O Senhor deu tudo. Ofereceu tudo. Jesus está falando aqui, olha, não será assim entre vós. Agora é com vocês, resolva. Não será assim. Dei uma igreja, dei palavra, dei meu Espírito, dei meu amor derramado sobre vocês. Se você tem tudo para que não vivam assim, então agora não é mais com Jesus, é com a gente, amado. Nós precisamos de cura no nosso relacionamento, amado. No nosso relacionamento. Há famílias vivendo o caos, porque estão vivendo relacionamentos distorcidos, enfermos. E Jesus quer mudar essa história a partir de hoje, amado. Jesus quer mudar essa história a partir de hoje, queridos. Vamos ficar em pé, amados.